Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos. Um caso, vamos dizer, muito grave sobre a liberdade de imprensa acabou de ser divulgado. Essa matéria foi divulgada pela Carta Capital, está em várias matérias. Justiça condena a prisão repórter do The Intercept Brasil por reportagem sobre o caso Mariana Ferrer, Marie Ferrer. A Shirley Alves é a repórter que tratou do caso. Você deve lembrar do caso Marie Ferrer, ficou muito famoso devido ao fato dela ter sido supostamente abusada pelo dono de uma casa noturna na região do Sul. E aí ela fez a denúncia, criou uma grande comoção e a repórter que tratou do caso começou a acompanhar tudo junto com o The Intercept Brasil. No caso, o juiz deu absolvição. O juiz e o promotor também pediu a absolvição do homem que era acusado e, segundo eles, não tinha como o abusador saber se ela consentiu ou não, porque ela estava bêbada, embriagada. E aí o The Intercept Brasil, através da Shirley Alves, ela fez uma matéria onde ela falou do estupro culposo, uma figura que não existe no direito brasileiro, a figura do estupro culposo. E aí, o juiz e o promotor se sentiram feridos na sua honra por causa dessa matéria. Inclusive, o The Intercept Brasil divulgou uma matéria onde postou parte da audiência. E na parte dessa audiência, o The Intercept Brasil falou que o juiz constrangeu a Marie Ferrer, a moça que estava acusando, de ter sido abusada. Fez constrangimento, que ela pediu, pelo amor de Deus, respeito ao próprio juiz e disse que o juiz criou uma figura, a figura do estupro culposo. Os juízes e o promotor não gostou, entraram com a queixa-crime contra a jornalista e agora uma juíza do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu a decisão e na decisão ela definiu mais de 1 ano de prisão, em específico condenou também a uma multa ou uma indenização por dano moral no valor de R$ 400 mil. O Conjur também tratou dessa matéria e especificou: jornalista é condenada à prisão por difamação contra juiz e promotor. O exercício da liberdade de expressão não pode ultrapassar o direito à honra da vítima em razão da divulgação de notícias falsas ou fora do contexto da realidade. Com esse entendimento, a 5ª Vara Criminal de Florianópolis condenou a jornalista Shirley Alves ao total de 1 ano de prisão em regime aberto e ao pagamento de R$ 400 mil em indenizações, devido ao conteúdo de reportagens do site The Intercept Brasil sobre o julgamento de uma acusação de estupro contra a influencer Mariana Ferrer. Eu vejo com muita preocupação, tá? Eu tô vendo muita gente da direita postando, comemorando, tá vendo? A esquerda agora tá sentindo do seu próprio remédio. Mas o que a gente precisa observar? A grande questão aqui é a honra de um promotor, a honra de um juiz tem o mesmo peso da honra de outras pessoas que o tempo todo são criticadas e atacadas pela mídia? A mídia está aí o tempo todo fazendo denúncias, divulgações, críticas. Será que tem o mesmo peso? R$ 400 mil de indenização por dano moral guarda aqui os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade? Não sei. Não sei. O entendimento é da magistrada. O The Intercept já falou que vai recorrer aqui, mas assim, eu acho que a liberdade de imprensa, ela tem que ter um limite? Tem. Mas esse limite, ele é muito tênue para ser decidido assim por questões, sabe, tão, sabe, subjetivas do posicionamento da juíza. Será que o fato dos denunciantes aqui serem um promotor e um juiz interfere no caso? R$ 400 mil de indenização moral está proporcional? Está razoável? Pois é. Eu, como advogado, eu acho que há uma desproporcionalidade nesse caso aí. Mas, enfim, é o novo normal do Brasil. É o novo normal do Brasil. E sim, a gente tem que preocupar muito com isso. Não é porque foi uma jornalista de esquerda que a gente tem que achar que isso é normal e quando é de direita é censura. Ou da mesma forma, o pessoal de esquerda que acha que quando é
com alguém de direita é normal, é a justiça sendo feita, e quando acha que é com a esquerda é censura. Não é. De toda forma, a gente tem que pensar mais sobre os limites da liberdade de imprensa no Brasil, que ultimamente está sob risco. Com toda certeza está sob risco. Vamos lá, bora falar de mais uma matéria aqui. O Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, ele e Flávio Dino, talvez os ministros mais polêmicos do governo Lula, ele deu uma manifestação sobre o caso da dama do tráfico. E aí, essa matéria é da Revista Oeste. Expoente da extrema esquerda, Silvio Almeida culpa fascistas, abre aspas, quando ele cita fascistas é a direita, por divulgarem caso da dama do tráfico. O Ministério dos Direitos Humanos custeou passagens aéreas para a mulher de líder do Comando Vermelho a Brasília. Esse assunto deu maior repercussão. Deu até discussão dentro da Globo News. Teve uma ala defendendo o Ministério, dizendo que não tinha como ele saber, e outra ala falando, isso é uma irresponsabilidade muito grande e tem que ser penalizado, sim. Dentro da Globo, criou uma confusão e uma disputa sobre isso. Mas o Silvio Almeida, que foi quem custeou o Ministério do Silvio Almeida, quem custeou a viagem dessa moça, ele, na sua defesa, falou que a culpa é da direita. Mas como assim? Não tem como a culpa ser da direita. O que a direita fez, além de divulgar, além de criticar e de cobrar? Porque o papel, eu acho que do pagador de impostos é efetivamente fazer a cobrança. O Sóstenes, que é deputado, ele fez a seguinte crítica aqui. É bom esclarecer ao governo que foi uma jornalista do Estadão que descobriu a dama do tráfico. Não adianta acusar a direita, acusem a imprensa. Estou a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Tem muita coisa esse governo para explicar sobre o caso. E aqui, na sua publicação, ele escreveu: a estratégia do governo é dizer que o escândalo é fake news da direita. E o pior é que tem incautos que acreditam. Quem fez a divulgação foi o Estadão. O próprio Ministério assumiu que bancou essa viagem da dama do tráfico, como ficou conhecida, até Brasília. E aí tá um jogo de empurra-empurra. O Ministério falou, não, mas foi o governo do Amazonas que disse que ela era representante. Aí o governo do Amazonas falou, não, eu não, é a ONG tal. A ONG tal falou, não, mas é a advogada tal. E tá um jogo de empurra-empurra, ninguém quer assumir a criança, ninguém quer assumir a responsabilidade devido ao fato de quem foi o responsável pela dama do tráfico estar em Brasília. Vamos lá, mais uma matéria agora que cita o Flávio Dino. Até então, em momento algum, as falas do ministro da Justiça, Flávio Dino, tinham entoado o caso de Israel. E aí, essa matéria de Pleno News aqui mostra que falas de Dino, o uso das palavras de Dino também foram direcionadas a Israel. E aí uma entidade judaica acusou o Flávio Dino de utilizar a própria Bíblia para demonizar Israel. A Confederação Israelita do Brasil criticou nessa quarta-feira o ministro da Justiça, Flávio Dino, por uma publicação na rede social X, o antigo Twitter, na qual ele compara a retirada dos 32 brasileiros da faixa de Gaza em meio à guerra de Israel e o Hamas à passagem bíblica do Novo Testamento, no qual José e Maria fogem para o Egito com o menino Jesus para escapar do governador romano Herodes. E aí, para quem conhece a Bíblia, para quem sabe da passagem, sabe que o governador romano Herodes era um ditador, que queria eliminar com toda certeza o povo de Israel. E aí, Dino distorceu a situação ao fazer essa publicação e a entidade judaica aqui fez esse comentário aqui de que Dino está usando a Bíblia para distorcer a realidade dos fatos. Agora, com relação a Lula, é o tempo todo. Matéria da Record sobre as falas de Lula em Israel. Segundo especialistas, as falas de Lula, que equiparam Israel a Hamas, podem dificultar novas repatriações. Isso aqui vem logo depois de uma discussão intensa sobre a responsabilidade de Bolsonaro na repatriação dos brasileiros e de Lula. De um lado, os petistas falam que Bolsonaro não tem nada a ver, que Bolsonaro nunca se preocupou com repatriação. Do outro, a base do Bolsonaro diz que Lula e a esquerda atacam Israel o tempo todo e é Israel que está mediando a liberação com o próprio Egito ali nesse corredor humanitário.
E aí dizem que Lula só fala besteira contra Israel. O fato é que o Jornal da Record aqui, segundo especialistas, também diz que as falas de Lula atrapalham e atrapalham muito. O posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, equiparando as ações de Israel às do grupo terrorista Hamas, tem potencial de trazer barreiras ainda maiores para a saída de brasileiros e familiares de Gaza. A avaliação de especialistas em relações internacionais ouvidos pelo R7 é de que as falas classificadas de equivocadas e extremamente infelizes e inoportunas prejudicam a diplomacia brasileira, legitimam o Hamas e tiram a relevância do país para tentar medir o conflito no Oriente Médio. Eu faço estudos internacionais o tempo inteiro, então estou pesquisando geopolítica. Eu sou mestre pela Universidade de Miami, a Must, em comércio internacional. Então eu tenho que tratar das relações internacionais. E eu acho que os especialistas estão completamente corretos. Acertaram em dizer que as falas do Lula criam conflitos internacionais que interferem, inclusive, no âmbito comercial dos países, em tudo isso. E você acha que as relações de repatriação não vão ser afetadas? Com certeza são. E aí agora a gente vai falar da ONU, matéria que foi divulgada na revista Oeste. Conselho de Segurança da ONU aprova resolução que isenta o Hamas. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Depois de 39 dias de guerra entre Israel e Hamas e 4 votações fracassadas, dentre as quais o Brasil presidiu o Conselho da ONU, o Conselho de Segurança das Organizações Unidas aprovou nesta quarta-feira, dia 15, uma resolução sobre o conflito no Oriente Médio, sobre os conflitos de Israel. O documento proposto por Malta pede pausas e corredores humanitários urgentes e prolongados e a liberação imediata e incondicional de todos os reféns. Já é um avanço porque pediu a liberação imediata de todos os reféns, só que teve um problema muito grande. O Brasil votou a favorável dessa resolução, vários países votaram favoráveis, 12 ao todo, votaram contra. Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Qual foi o argumento dos Estados Unidos para não votar a favor? Olha, nós estamos pedindo para ter essas pausas aqui. Mas a gente não condenou o Hamas dizendo que esse é um grupo terrorista. Aqui a gente tem que aprovar dizendo que Hamas é um grupo terrorista, cortar relações do resto do mundo com o grupo Hamas para que não financie, que quem financia terrorista é um Estado terrorista. Então nós temos que reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. Então a Rússia, o Reino Unido e Estados Unidos não aceitaram, mas a resolução foi aprovada. O grande problema aqui é que essa resolução ela não é obrigatória. Ela é uma resolução facultativa. Israel segue ou não. E Israel já soltou a nota dizendo que não vai cumprir, não vai deixar de cumprir o seu direito de defesa porque ele está seguindo todas as normas internacionais de conflitos, enquanto o Hamas não o cumpre. A deputada federal Bia Kicis fez uma publicação aqui sobre a matéria e escreveu o seguinte: é vergonhoso a forma como qual o governo petista tem tratado Israel e seu povo que sofre na mão de terrorista. E aí Israel não gostou nem um pouco porque o Brasil, além das críticas duras que faz o tempo todo contra Israel, também votou a favor dessa resolução que é totalmente anti-Israel. Se você parar, é tipo assim, Israel, você já levou, já mataram vários dos seus, você já foi lá e deu recado? Para. Ah não, se eles te atacarem de novo, não tem problema. Aí você vê o que faz depois, mas está na hora de parar, vamos defender o Hamas ali e o povo palestino. É mais ou menos essa mensagem que foi passada por Israel a Israel com essa resolução que Israel já falou, eu não vou cumprir. Mas aí, essa mesma ONU hoje se perdeu. Teve uma fala do Lula que criou polêmica em 2 pontos. Uma porque a fala dele foi polêmica, outra porque eu falei que eu concordo com o Lula. E vocês me criticaram. Tudo bem, podem me criticar. Mas o Lula falou o seguinte: a ONU de 1945 já não tem mais valor hoje, já não vale mais nada hoje. Efetivamente, a ONU que foi criada com o intuito de promover a paz, de criar uma espécie de um conjunto, uma associação pela democracia mundial, ela que foi criada com esse contexto, ela se perdeu. Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste que vai te deixar assustado.
centenas de mulheres do Congo que sofreram abuso sexual de funcionários da própria ONU são ressarcidos com apenas $250, ou seja, R$ 1.300. É exatamente isso. Centenas de mulheres da República Democrática do Congo receberam R$ 250, cerca de $250, cerca de R$ 1.300, cada uma, como ressarcimento após sofrer abusos sexuais de funcionários da OMS, Organização Mundial da Saúde, agência especializada da Organização das Nações Unidas, da ONU. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela agência de notícias Associated Press, tá? Que teve acesso aos relatórios internos da ONU. É essa a ONU de hoje em dia. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Lula, sim. A ONU se perdeu. Essa mesma ONU que colocou o Irã para cuidar de uma comissão de direitos humanos. Essa mesma ONU que inclui o Brasil para cuidar das finanças da ONU. Pois é. Dar credibilidade à ONU hoje é um tanto quanto complicado. Não é mais a mesma coisa. E aí, não acho que o Lula esteja tão errado assim dizer que a ONU realmente já não tem mais efetivo funcionamento como 1945. Só que nossas razões são diferentes. Porque acho que a ONU tinha que ser mais dura e prezar mais pela liberdade e combater o terrorismo, fazer uma nota dizendo que o que Hamas fez é terrorista. Já o Lula, o contrário. Ele queria que a ONU fosse mais dura com Israel. Pontos diferentes aqui de visão, mas ambos concordam que a ONU já não está com essa bola toda mais, né? Vamos lá, mais uma matéria da Gazeta do Povo, ainda referente à questão da dama do tráfico, tá? E é o óbvio, eu já falei isso aqui em vários editoriais para vocês. Secretários que receberam a dama do tráfico descumprem lei e não divulgam a agenda. É o básico. Artigo 37 da Constituição Federal. São os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade é o princípio básico. Toda agenda tem que ser divulgada. Olha, o prefeito vai se encontrar com fulano de tal. Tem que estar na agenda. O secretário de segurança vai se encontrar com fulano de tal. Tem que estar na agenda. Cada um tem a sua agenda e essa agenda tem que estar pública. Para quê? Para que eu possa saber com quem aquele cara que é meu funcionário, que recebe dos meus impostos, está se encontrando. Inclusive, para que eu possa descobrir se aquela pessoa é uma pessoa idônea ou não. Então, os secretários do Ministério da Justiça é o primeiro escalão, ligado diretamente ao Flávio Dino. Embora o ministro da Justiça, Flávio Dino, até agora não se tem provas que ele tenha se encontrado com a tal dama do tráfico, inclusive a oposição pediu as imagens das câmeras, o grande fato é que eles deviam ter publicado. E aí, com as publicações, você acompanha a agenda e fala: opa, quem é essa? Quem é essa aqui? O que aconteceu foi uma denúncia recebida pelo Estadão que contou: olha, a dama do tráfico está se encontrando ali. Alguém foi lá, fez a denúncia, o Estadão divulgou e aí veio à tona. Mas que os secretários estavam descumprindo a lei, estavam. E aí, qual a retaliação? Qual vai ser a punição desses secretários por estarem descumprindo a lei? Estão descumprindo a lei, estão descumprindo a própria Constituição. Onde vai ficar a responsabilidade desse cidadão? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que nós precisamos analisar, ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo editorial. A gente volta às 4 horas da tarde. Eu estou aqui trazendo mais conteúdo para vocês, combinado? Obrigado por tudo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ficou até o final? Coloca nos comentários. Fiquei até o final e gostei. E se não gostou também, põe um comentário. É importante para mim, tá? Eu preciso aprimorar. Eu estou aqui para aprender sempre. Eu não sou dono da realidade. Eu só exponho os meus pontos de vista, tá bom? Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo editorial.